Olá, meu nome é Alexandre Henrique e meu companheiro de grupo é o Vitor Cássio. Iremos abordar o experimento dos nervos cranianos do curso de medicina da UNILA, da turma 9, da disciplina de Matriz de Funcionamento Sistêmico Biológico 1. Fisiologia do equilíbrio. De início, a nossa sensação de equilíbrio é mediada por células ciliadas, as quais revestem o aparelho vestibular cheio de endolinfa num labirinto. Esses receptores não neurais respondem a mudanças na aceleração rotacional, vertical e horizontal e no posicionamento corporal. A via primária para os reflexos do equilíbrio começa nos nervos vestibulares, onde os nervos são excitados pelo sistema vestibular. A via então passa para os núcleos vestibulares e para o cerebelo. A seguir, são enviados sinais para os núcleos reticulares do tronco cerebral, bem como para a medula espinhal, por meio dos tratos vestíbulo-espinhais e retículo-espinhais. Os sinais para a medula controlam a inter-relação entre estimulação e inibição dos muitos músculos antigravitários, desse modo, controlando automaticamente o equilíbrio. Os sinais também ascendem, a partir do tálamo, para o córtex cerebral, terminando no centro cortical primário para o equilíbrio, localizado no lobo parietal, profundamente na fissura cerebral lateral. Esses sinais informam a psique sobre as condições de equilíbrio do corpo. Portanto, alterações sensitivas do sistema vestibular afetam diretamente o equilíbrio corporal humano. Além da via primária, o tronco encefálico está diretamente relacionado com o nosso equilíbrio. O tronco encefálico, formado por bulbo, ponte e mesencéfalo, contém núcleos motores e sensoriais que realizam as funções motoras e sociais da face e da cabeça. Os núcleos reticulares pontíneos localizam-se posteriormente e lateral à ponte, estendendo-se para o mesencéfalo. Os núcleos reticulares bulbares se estendem por todo o bulbo, situando-se ventral e medialmente. Juntos possuem papel fundamental no equilíbrio e no controle do movimento corporal total. Esses dois grupos de núcleos reticulares pontíneos e bulbares funcionam de maneira antagônica entre si. Os pontíneos excitam os músculos antigravitórios descendentes para a medula espinal pelo trato retículo-espinhal pontínuo, com fibras neuronais motoras nos músculos axiais do corpo, que sustentam o corpo contra a gravidade. Enquanto os bulbares realizam o relaxamento dos mesmos músculos, transmitindo sinais inibitórios pelo trato retículo-espinhal bulbar, não permitindo que os músculos fiquem anormalmente tensos devido à excitação pelo núcleo reticular pontínuo. Os núcleos vestibulares, a partir da sensibilização do sistema vestibular, funcionam em associação com os núcleos reticulares pontíneos para controlar os movimentos e os músculos antigravitários. O núcleo vestibular transmite fortes sinais excitatórios para os músculos antigravitários por meio dos tratos vestíbulo espinhal lateral e medial na parte anterior da medula espinhal. Sem a ação conjunta dos núcleos vestibulares, os núcleos reticulares pontíneos perderiam grande parte da sua excitação dos músculos antigravitários axiais. O papel específico e fundamental dos núcleos vestibulares é controlar seletivamente os sinais excitatórios para os diferentes músculos antigravitórios, de modo a manter o equilíbrio em resposta a sinais do sistema vestibular. O sistema vestibular encontra-se dentro da orelha interna. No entanto, a orelha é constituída por 3 subdivisões. A orelha externa, onde encontra-se o pavilhão auditivo formado por cartilagem e o meato acústico externo. A orelha média encontra-se a membrana do tímpano e os pequenos ossos do sistema auditivo, martelo, bigorna e estribo. E, por fim, a orelha interna, que é formada pelo labirinto, isto é, a cóclea, sistema relacionado com a audição, canais semicirculares e o vestíbulo, que estão relacionados com o equilíbrio. Além disso, na orelha interna está a tuba auditiva, que compõe o sistema de equilíbrio da pressão no ouvido médio. O aparelho vestibular periférico ocupa o labirinto membranoso, que por sua vez está localizado no labirinto ósseo, na parte petrosa do osso temporal. O vestíbulo, parte do aparelho vestibular, e sistema funcional do equilíbrio estático e de movimento acelerado e retardado linear, é formado pelo utrículo e pelo sáculo. A mácula é uma pequena área sensorial, no qual o utrículo se situa, em sua maior parte, no plano horizontal, desempenhando um papel importante na determinação da orientação da cabeça quando ela está em posição ereta. Inversamente, a mácula do sáculo está localizada também, em sua maior parte,
no plano vertical e sinaliza a orientação da cabeça quando a pessoa está em decúbito. Cada mácula é coberta por uma camada gelatinosa, ou chamada também de membrana otolítica, onde ficam imersos muitos pequenos cristais de carbonato de cálcio chamados estactocônicos, ou otólitos. Estão também na mácula milhares de células ciliadas que projetam cílios para cima dentro da membrana otolítica. As bases das células ciliadas fazem sinapse com as terminações sensoriais do nervo vestibular. O peso da estactocônios curva os cílios na direção da atração gravitacional, devido a possuir uma gravidade específica maior que a gravidade do líquido e dos tecidos circunjacentes. Se a gravidade ou aceleração faz os otólitos deslizarem para frente ou para trás, a membrana otolítica gelatinosa desliza com eles, curvando os cílios e produzindo sinal. As máculas, em posição ereta, estão no plano horizontal. Caso a cabeça seja inclinada para frente ou a pessoa sofra uma desaceleração, a camada otolítica e os otólitos são deslocados para frente devido à força da gravidade. Diante disso, as células são sensibilizadas e emitem impulsos elétricos para o núcleo vestibular, posteriormente cerebelo e córtex cerebral. Os 3 canais semicirculares do aparelho vestibular detectam aceleração angular. Eles estão orientados em ângulos retos um ao outro. O canal horizontal, ou lateral, detecta rotações que associamos com o giro, como a rotação de um patinador no gelo, ou balançar sua cabeça à direita à esquerda para dizer não. O canal posterior detecta a rotação esquerda-direita, como a rotação que você realiza quando inclina a sua cabeça em direção ao seu ombro ou realiza uma pirueta. O canal anterior detecta a rotação para frente e para trás, por exemplo, quando você dá uma cambalhota. Os nervos vestibulares e coclear, a partir do glândula Scarpa, formam o 6º par de nervo craniano, o nervo vestíbulo coclear. Em uma das extremidades de cada canal semicircular há uma câmara alargada, denominada ampola, a qual contém uma estrutura sensorial, chamada de crista. A crista é constituída de células pilosas ou ciliadas e uma massa gelatinosa, a cúpula, que se estende da base ao teto da ampola. Os movimentos de rotação do corpo fazem com que ocorra a movimentação da membrana semicircular e, consequentemente, pela inércia, o movimento da crista. Esse movimento da crista ocorre a partir do conceito da primeira lei de Newton, no qual afirma que todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso e todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Quando a cabeça subitamente começa a girar em qualquer direção, a endolinfa nos canais semicirculares, devido à inércia, tende a continuar estacionária, enquanto os canais semicirculares giram. Isso causa um fluxo relativo de líquido nos canais na direção oposta à rotação da cabeça. Com esse processo ocorre a deformação da cúpula e das células ciliadas, que emitem impulsos elétricos para o nervo vestibular para informar para o sistema nervoso central a rotação do corpo. A partir do momento que ocorre uma corrente de endolinfa dentro dos canais semicirculares, os efeitos fisiológicos são sensação de tontura, desvio na marcha, contração da musculatura dos olhos e reações musculares dos membros na tentativa de compensar a aparente perda de equilíbrio, a partir do núcleo vestibular e núcleo reticular contínuo, como ocorreu no experimento em aula. O efeito da extensão na cabeça aumenta ainda mais a sensação de tontura e desequilíbrio, pois tanto o sistema vestibular dos canais semicirculares como também o utrículo vestibular estão sendo estimulados comitantemente. O movimento dos cílios pode ser de 2 tipos. O primeiro tipo é quando ocorre a deformação dos estereocílios para os sinocílios, ocorrendo assim a despolarização a partir da entrada de potássio na região intracelular, tornando eletricamente mais positivo e permitindo a entrada de cálcio, a partir dos canais sensíveis à voltagem. Com a entrada de cálcio ocorre a exocitose de neurotransmissores que despolarizam as células dos nervos vestibulares. No entanto, caso ocorra a movimentação da endolinfa ou a membrana otolítica dos sinocílios para os estereocílios, ocorre a hiperpolarização, não permitindo a entrada de potássio e cálcio na célula, portanto não ocorrendo a exocitose de neurotransmissores. Fisiologia do nistagmo óptico. A figura representa uma cabeça, no qual está presente os 2 olhos, os 2 canais semicirculares direito e esquerdo, 2 núcleos vestibulares, 2/6 de par de nervo craniano abducente e 2 nervos cranianos oculomotor, além dos 2 músculos reto medial ocular e reto lateral ocular.
A fisiologia do nistagmo óptico inicia-se primeiramente com a rotação da cabeça da esquerda para a direita. A partir desse momento, a membrana semicircular entra em movimento angular junto com a cabeça. No entanto, pela inércia do líquido endolinfático dentro dos canais semicirculares, o líquido fica em repouso e movimenta a crista dentro da ampola para o sentido esquerdo. A partir disso, na crista ampular direita, esses estereocílios se movimentam no sentido do sinocílio, ocorrendo a despolarização. E a crista ampular esquerda, os sinocílios se movimentam no sentido do estereocílios, ocorrendo a hiperpolarização do nervo vestibular esquerdo. Diante disso, com o movimento angular para a direita, os neurônios do nervo vestibular do lado direito são excitados pela liberação de neurotransmissores pelas células ciliadas até o núcleo vestibular direito, que estimula o sexto nervo craniano abducente, que projeta neurônios para o músculo reto lateral ocular esquerdo e emite neurônios para o terceiro nervo craniano oculomotor, que projeta neurônios para o músculo reto medial ocular direito. Com a excitação nervosa a partir do movimento despolarizante das células ciliadas, ocorre a contração desses dois músculos. Diante dessa contração, o olho é movimentado para o lado esquerdo, contrário ao movimento angular. Ao mesmo tempo, o nervo vestibular esquerdo, por estar sendo hiperpolarizado, relaxa os músculos antagônicos, reto ocular medial esquerdo e reto ocular lateral direito. Após um curto intervalo de tempo, a endolinfa dentro dos canais semicirculares e os canais semicirculares se movimentam com a mesma velocidade angular, permitindo assim que as células ciliadas não despolarizem e nem hiperpolarizem, pois não estão sendo deslocadas. No entanto, quando ocorre a pausa do movimento angular, a endolinfa, por estar em movimento e respeitando a primeira lei de Newton, tende a permanecer em movimento para a direita, no sentido da rotação do corpo. Diante disso, ocorre a estimulação nervosa dos nervos vestibulares esquerdo a partir das células ciliadas da crista ampular esquerda e hiperpolarização do nervo vestibular direito. Nesse sentido, ocorre a estimulação do núcleo vestibular esquerdo, que projeta neurônios para o nervo abducente direito, esse inerva o músculo reto ocular direito, lateral direito, e emite neurônios para o nervo oculomotor esquerdo, que inerva o músculo reto medial ocular esquerdo. Enquanto os músculos antagônicos são relaxados devido à hiperpolarização do nervo vestibular direito. Diante disso, o olho é movimentado involuntariamente para a direita, no entanto, retornando para a esquerda. Esse movimento do olho para a direita e imediatamente retornando para a esquerda é denominado nistagmo pós-rotatório, observado no experimento em aula. Fisiologia do olfato. As células receptoras olfativas nos humanos estão concentradas em cerca de 3 cm² do epitélio olfatório, localizado na parte superior da cavidade nasal. As células receptoras olfativas são neurônios cujos processos se estendem a partir de um lado do corpo celular para formar dendritos sobre a superfície do epitélio olfatório. E de outro lado se estendem em direção ao bulbo olfatório, localizado na parte inferior do lóbulo frontal. A superfície do epitélio olfatório é composta por terminações protuberantes das células receptoras olfativas, onde de cada botão emergem vários cílios imóveis. Os cílios estão inseridos em uma camada de muco, e as células odorantes devem inicialmente dissolver-se e penetrar esta camada antes que possam se ligar a uma proteína receptora de odorante. A porção das células olfatórias que responde ao estímulo químico olfatório é o cílio olfatório. As substâncias odorantes, ao entrarem em contato com a superfície da membrana olfatória, inicialmente se difundem no muco que recobre o cílio. Em seguida, se ligam às proteínas receptoras na membrana de cada cílio. A molécula odorante liga-se à porção extracelular da membrana receptora. A porção intracelular da proteína receptora, no entanto, está acoplada a uma proteína G, que é formada por combinações de 3 subunidades. Quando o receptor é estimulado, a subunidade alfa se separa da proteína G e ativa a adenilciclase na região intracelular. A adenilciclase ativa, por sua vez, a conversão de ATP em AMP cíclico, no qual o AMP cíclico ativa outra proteína de membrana, o canal iônico de sódio, o qual se abre, permitindo que atravesse grande quantidade de íon sódio pela membrana em direção ao citoplasma da célula receptora.
Os íons sódios aumentam o potencial elétrico intracelular, tornando-o mais positivo e excitando assim o neurônio olfatório e transmitindo os potenciais de ação pelo primeiro nervo craniano para o sistema nervoso central. O trato olfatório chega ao encéfalo na junção anterior entre o mesencéfalo e o prosencéfalo. O trato se divide em duas vias, uma passando em orientação medial, para a área olfatória medial do tronco cerebral, e a outra passando lateralmente para a área olfatória lateral. A área olfatória medial consiste em um grupo de núcleos imediatamente anterior ao hipotálamo. A partir dessa área, projetam neurônios para o sistema límbico. O trato olfatório lateral é composto principalmente pelo córtex pré-piriforme, córtex piriforme e pela porção cortical do núcleo amigdaloide. Dessas, as vias neurais atingem quase todas as partes do sistema límbico, como o hipocampo, que está relacionado ao gostar ou não de certos alimentos e gerando memória olfativa. A área olfatória lateral se projeta diretamente para o córtex cerebral, na paleocórtex, na porção antero-medial do lóbulo temporal. Essa é a única área de todo o córtex cerebral em que os sinais sensoriais passam diretamente para o córtex, sem passar primeiro pelo tálamo. Fisiologia, gustação da língua. Os receptores gustatórios estão localizados primeiramente nos botões gustatórios, agrupados na superfície da língua. Um botão gustatório é composto de 50 a 150 células receptoras gustatórias, juntamente com células de sustentação e células basais regenerativas. Os receptores gustatórios também estão espalhados em outras regiões da cavidade oral, como o palato. Para que uma substância seja detectada, ela deve primeiro se dissolver na saliva e na mucosa da boca. Os ligantes gustatórios dissolvidos interagem com uma proteína localizada na membrana apical da célula receptora gustatória. Os botões gustatórios possuem 4 tipos celulares morfologicamente distintos, denominados 1, 2, 3 e as células basais. As células tipo 1 são células de sustentação do tipo glial. As células do tipo 2, ou células receptoras, e as células do tipo 3, ou células pré-sinápticas, são células receptoras gustatórias. Em um dado botão gustatório, junções de oclusão unem as extremidades apicais de células vizinhas, o que limita o movimento de moléculas entre as células. A membrana apical das células receptoras gustatórias é modificada em microvilosidades, as quais aumentam a superfície de contato com o ambiente. As células receptoras gustatórias tipo 2 respondem aos sabores doce, amargo e umami. E as células pré-sinápticas tipo 3 respondem ao sabor azedo. As células receptoras do tipo 2 ativam uma proteína G especial, chamada de gustedocina, que por sua vez ativa várias vias de transdução de sinal. Algumas dessas vias liberam o cálcio de estoques intracelulares, ao passo que outras abrem canais catiolíticos e permitem a entrada de cálcio na célula. Os sinais de cálcio, então, iniciam a liberação de ATP das células do tipo 2. O ATP nas células do tipo 2 não é liberado a partir das vesículas secretoras. Em vez disso, ele deixa a célula por meio de canais semelhantes a junções comunicantes. O ATP, então, atua como um sinal paráquino em neurônios sensoriais e células pré-sinápticas vizinhas. As células pré-sinápticas do tipo 3 realizam a despolarização das terminações nervosas a partir da entrada de íons hidrogênio, no qual permite a liberação de serotonina por exocitose. A serotonina, por sua vez, excita o neurônio sensorial primário. Os sinais químicos liberados das células receptoras gustatórias ativam os neurônios sensoriais primários, cujos axônios seguem nos nervos cranianos 7º, 9º e 10º para o bulbo, onde fazem sinapse. A informação sensorial, então, vai ao córtex gustatório através do tálamo. Impulsos gustatórios oriundos dos 2/3 anteriores da língua passam inicialmente pelo nervo lingual e então pelo ramo corda do tímpano do nervo facial e, por fim, pelo trato solitário, no tronco cerebral. Sensações gustatórias que se originam nas papilas circunvaladas, na parte posterior da língua e de outras regiões posteriores da boca e da garganta,
são transmitidos pelo nervo glossofaríngeo para o trato solitário, mas em nível mais posterior. Por fim, poucos sinais gustatórios são transmitidos da base da língua e de outras partes da região faríngea pelo nervo vago para o trato solitário. Todas as fibras gustatórias fazem sinapses nos núcleos do trato solitário do tronco cerebral. Esses núcleos contêm os neurônios da segunda ordem, que se projetam para a pequena área do núcleo ventral posterior medial do tálamo, situada ligeiramente medial às terminações talâmicas. Do tálamo, neurônios da terceira ordem se projetam para a extremidade inferior do giro pós-central no córtex cerebral parietal, informando para o sistema nervoso central o que é sentido na língua. Diante dessas diferentes formas de levar o impulso nervoso sensitivo de odor e gustativo para o córtex cerebral, ao comer, por exemplo, uma maçã e sentir o cheiro de uma cebola, a percepção sensorial do odor atua diretamente sobre o córtex cerebral sem passar pelo tálamo. Diante disso, ocorre a sobreposição da via sensitiva olfatória sobre o paladar, tornando o sabor do alimento na boca igual ao que está sentindo pelo nariz. Anatomia do olho humano. Bom, aqui a gente tem a córnea, que tem função de proteção, ela é muito inervada, é transparente e é avascular. A íris, ela é responsável pela cor do olho, tem no seu centro a pupila e ela possui os músculos que irão dilatar e contrair a pupila posteriormente. E a esclera, que tem função de proteção aqui. Aqui a gente consegue ver o nervo óptico, a retina, onde ocorre a transdução, que é a transformação da luz em impulsos elétricos pelos fotosseceptores. E aqui a gente consegue ver também o cristalino, que fica atrás da íris. O cristalino é a lente natural do olho. Músculos extrínsecos. Aqui no caso do oblíquo superior, ele é inervado pelo nervo troclear. Aqui o reto lateral é inervado pelo nervo abducente. E o reto superior, reto medial, reto inferior e oblíquo inferior são inervados pelo nervo oculomotor. Já os músculos intrínsecos, os dois, que no caso o músculo circular e o músculo dilatador, são inervados pelo nervo oculomotor. Aqui, quando o músculo circular contrai, ocorre a miose, ou seja, diminui o diâmetro da pupila. Já quando o músculo dilatador contrai, ocorre a hidríase, que é a dilatação da pupila, aumenta o diâmetro da pupila no caso. Aqui a gente tem nervos cranianos, o nervo óptico, composto por um grande feixe de fibras nervosas que são originadas na região da retina, que penetram no crânio através do canal óptico. Já o nervo oculomotor é responsável pela movimentação dos olhos. O troclear é responsável pela movimentação dos olhos também e pela visão. Já o nervo abducente é responsável pela inervação do músculo reto lateral do olho. Os reflexos pupilares. Aqui o reflexo direto ocorre quando a luz incide diretamente na pupila, aí ocorre a miose nela. E aqui o reflexo consensual ocorre quando a luz não está incidindo diretamente nela e ela contrai também. Os reflexos pupilares. Aqui a gente consegue ver o nervo óptico, que vai ser a via aferente, e o nervo oculomotor, que vai ser a via eferente. Mecanismos, no caso, mecanismo do reflexo fotomotor. A luz captada pela retina é transmitida pelo nervo óptico na via sensitiva aferente. Parte da informação luminosa cruza no quiasma óptico indo para o lado oposto, enquanto que parte da informação luminosa caminha pelo trato óptico pelo mesmo lado. As fibras deste trato óptico se desviam em direção ao mesencéfalo até o núcleo mesencefálico no folículo superior, chamado de núcleo pretectal, que é esse verdinho. Essa informação luminosa estimula o núcleo pretectal, que irá mandar fibras nervosas até um aglomerado nuclear, chamado de núcleo de Edgar-Westphal, que no caso é esse azulzinho, que está do mesmo lado.
e para o núcleo do lado oposto. Essa região onde os axônios cruzam o plano mediano é chamada de comissura posterior, que no caso é aqui. Do núcleo de Edgar-Westphal, o corpo celular estimulado vai transmitir essa informação via axônios, que são pré-ganglionares e parasimpáticos. Esses axônios parasimpáticos partem do núcleo de Edgar-Westphal e se incorporam no nervo oculomotor, via motor eferente, aqui, seguindo em direção até o gânglio ciliar. A sinapse estimula o gânglio ciliar e com isso ocorre a liberação de acetilcolina. O receptor no gânglio ciliar é um receptor nicotínico e promove o potencial de ação. E dessas fibras do gânglio ciliar, que são as fibras pós-ganglionares, elas vão formar o nervo ciliar curto, que vão chegar até o músculo constritor da pupila, promovendo a miose. Se a pessoa não tiver nenhum dano no nervo oculomotor ou óptico, o que deve ocorrer ao se iluminar um olho é que o outro também contraia, ou seja, ocorre a miose em ambos os olhos. Isso ocorre porque a informação de luminosidade que cruzou o quiasma óptico chega ao lado oposto de onde foi iluminado, e como existe um cruzamento das fibras do núcleo pré-tectal, que forma uma comissura posterior, faz com que essa informação chegue ao Edgar-Westphal do lado oposto. Isso faz com que o olho não iluminado também responda com a ativação do nervo oculomotor. Estímulo para o nervo ciliar, que irá originar a miose do lado contralateral, resultando no reflexo consensual. Aqui a gente tem o reflexo pupilar à luz, está em midríase a princípio, mas ele coloca a luz, fica em miose. Reflexo direto e o consensual. As variações da midríase e miose. Aqui no primeiro é chamado de isocórica. O segundo, midriáticas, que ambos estão em midríase. O terceiro, por estarem em miose, são chamadas de mióticas. E por estarem diferentes na quarta, um em midríase e outro em miose, são chamadas de anisocóricas. Mecanismo de convergência ocular para focalização para perto. O reflexo de acomodação e convergência ajustam o foco visual, regulando a visão para perto ou para longe. Sua mediação central é feita pelo córtex cerebral. A aferência nesse caso será o estímulo da luz, mas a via seguida nesse caso será a via principal da visão consciente, que são as fibras retino-geniculares, e em seguida o trato geniculo-calcareano, que levam as informações visuais até o córtex visual. O campo ocular frontal e o córtex visual, ativando os núcleos do nervo oculomotor, coordenam a contração sincrônica dos músculos retos mediais de cada olho, gerando a convergência do eixo ocular para manter o objeto próximo, centralizado na fóvea. Aqui é a fóvea, que é a região da retina do olho onde se forma a imagem que será transmitida ao cérebro. E o cristalino. Os músculos ciliares alterando a espessura do cristalino, o que ajusta a refração dos raios de luz entrando nos olhos, e também o músculo esfíncter da pupila, também dos dois olhos, gerando a miose para restringir a entrada de luz. Ao fazer o contrário, ou seja, relaxar esses músculos, eles fazem um ajuste para olhar para longe. São ajustes para manter em foco o objeto que muda de distância em relação aos olhos. A eferência que vai gerar a movimentação binocular extrínseca e intrínseca sincronizada acontece através do nervo oculomotor, tanto a parte somática pelo núcleo motor principal, quanto a parasimpática pelo núcleo de Edgar-Westphal.